Olá pessoal, uma ótima sexta-feira para todos, graças a Deus aí, uma manhã linda aqui em Recife, né? Tempo nublado, mas com algumas chuvas isoladas, e chuvas é bênção, né? Então vamos nos alegrar. Pessoal, eu queria tirar esse dia para falar um pouco de coisas boas, né? Porque são tantas notícias desagradáveis, né? Que se fala na grande mídia em relação ao atual governo, que se você realmente ficar desatento e distraído, né, na TV, assistindo à grande mídia, você vai ser levado como uma boiada para o abismo, ou seja, você será desinformado, você será massa de manobra. E eu sei que a grande maioria dos telespectadores são inteligentes, às vezes são acomodados, né? Porque o brasileiro, por si só, ele tem a característica de não querer se aprofundar nas coisas, né? Não é à toa que o brasileiro daqui da América Latina é o que menos lê. Então é obviamente que ele vai absorver aquilo que vem mais fácil, né? Através da TV, através da grande mídia, através da publicidade, né? Porque não exige nenhum esforço dele para se aprofundar no assunto, né? É difícil pegar um livro e ler até o final, né? Quantos livros você lê ao longo de um ano? Então é uma pergunta difícil para o público de modo geral brasileiro. Então daí você deduz o porquê o povo brasileiro ele é tão manipulado facilmente, porque ele lê pouco, porque ele se aprofunda muito pouco nas pesquisas, na literatura, não busca fundamentos, não busca a origem da palavra, da etimologia, e tudo isso contribui para que o povo brasileiro de modo geral se caracterize como alguém manipulável, né, de fácil ser levado para algum local. Então, assim, eu visito algumas páginas, né, que são contra o presidente, e para ver o que anda por lá dizendo do governo Bolsonaro, né, qual é a retórica, as ilações que passam por lá navegando, e vejo algo como essa aqui, ó, né? Então, esse tipo de publicidade fácil, que faz com que as pessoas acreditem facilmente, porque não existe nenhum esforço. Olha, ele é narcisista, ele é fascista, ele é nazista, né? O combustível está caro demais. Na época do presidente Lula, o combustível era X e agora é Y, mais Z, mais W, ou seja, aumentou muito, Mas eles não dizem o poder de compra da época do salário mínimo do Lula e do salário mínimo do presidente Bolsonaro. Para você saber isso, você precisava ler um pouco mais, você buscar informações sobre o poder de compra na época do governo Lula, a partir de 2003, e o poder de compra, né, de um salário mínimo hoje. E você iria descobrir, claro, que hoje você, com um salário mínimo, você compra mais combustível que com um salário mínimo no governo Lula. Isso ninguém fala, porque o que vale não é o número do salário mínimo, o que vale é o poder de compra da moeda. Não adianta você ter milhões guardado no banco, na sua conta bancária, mas a moeda sem peso, que não tem valor, que o poder de compra caiu muito, a moeda está desvalorizada. Então é mais ou menos isso que acontecia. Na época do Lula, o salário mínimo 200 e poucos reais, comprava-se menos, do que hoje. Então o salário mínimo de ontem tinha menos poder de compra do que o salário mínimo de hoje do governo Bolsonaro. Então, obviamente, você comprava mais combustível. Então essa retórica de que o combustível nunca esteve tão caro, não é verdade, Sem contar que no mundo inteiro houve uma crise do combustível. Não podemos esquecer da guerra da Ucrânia, da Covid, tudo isso foram fatores que contribuíram para a Eucaristia. Mas eu quero mostrar aqui para vocês algumas matérias, que eu busquei, tem aí suas fontes. Então então aqui, ó, essa aqui, ó, salário mínimo, isso aqui é da revista Oeste, Então a revista Oeste, então veja isso aqui, ó. Uma coluna muito interessante aí do Arthur Piva. Salário mínimo comprou mais combustível no atual governo. Pior resultado ocorreu durante o início do mandato de Lula. Então, ele vem aqui e explica
né? Você mesmo pode pesquisar, faça um esforçozinho, busque essas informações antes de chegar às suas conclusões precipitadas. Olha aqui, em maio de 2020, já no governo do presidente Jair Bolsonaro, o salário mínimo no Brasil atingiu o melhor poder de compra para os 3 combustíveis automotivos mais usados no país: etanol, gasolina comum e diesel, desde janeiro de 2003, quando o ex-presidente Lula chegou à presidência. Então, ele vai aqui justificar sua afirmação. A dimensão de poder de compra aparece em um levantamento realizado por Oeste, né, que é a revista. A pesquisa cruzou os preços médios mensais registrados pela Agência Nacional do Petróleo para esses combustíveis automotivos, com os valores fixados para o salário mínimo em cada período, aquilo que eu falei com vocês, no poder de compra do salário mínimo, combustíveis automotivos derivados de petróleo. Então, tem aqui o gráfico mostrando, né, do poder de compra, a valorização aí da moeda, pessoal, entendeu? Tem aqui os meses, setembro de 2003, janeiro de 2003, e você vê que vai aumentando, né? 2017, 2018, você vê que está muito mais alto que aqui, no início, que era aqui o governo Lula. Então, vamos descer mais um pouco, o poder de compra do salário mínimo. Continua aqui o gráfico, né? Talvez você tenha dificuldade de compreender o gráfico, então eu vou aqui, não é? Na conclusão aí, na leitura desse gráfico, e ele faz aqui, ó. Em maio de 2020, o salário mínimo estava fixado em R$ 1.045, certo? Maio de 2020, governo Bolsonaro. Essa quantia equivalia a cerca de 410 litros de etanol, 274 litros de gasolina comum ou 244 litros de diesel. Então, até aí deu para entender, ou seja, em maio de 2020, com o governo Bolsonaro, você, com o salário mínimo, você podia comprar 410 litros de etanol e 274 litros de gasolina comum, certo? Então, vamos seguir aqui o texto. O pior resultado ocorreu durante o governo petista, de 2003. O salário mínimo fixado em R$ 200 no primeiro mês de presidência de Lula foi capaz de comprar naquele ano 126 litros de etanol em 20 de março. Não é? Então é isso, 90 litros de gasolina comum em fevereiro e 130 litros de fevereiro. Então, mais do que o dobro aí, o salário mínimo, o poder de compra melhorou. Não é? Nós estamos falando do combustível, mas claro que para alimentos é o mesmo. Pode-se comprar mais hoje do que no governo Lula. Contudo, o poder de compra tornou a baixar. Os preços foram pressionados no decorrer da pandemia, aí veio a crise da pandemia. Você já não pode culpar o governo, porque a crise foi no mundo inteiro. No mundo inteiro os alimentos aumentaram de preço, o combustível aumentou o preço. Então continua aqui, marcada pela manutenção de medidas restritivas e a recente crise causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, porém, mesmo com essas turbulências, o resultado não são piores que os desempenhos mais fracos registrados no governo Lula. Então, mesmo com a pandemia, mesmo com a crise aí da Europa, né, com a guerra da Ucrânia e da Rússia, mesmo assim, o poder de compra do salário mínimo do atual governo é maior que na época do Lula. Então, ó, o salário mínimo fixado atualmente em R$ 1.212, conseguiu comprar entre 6 e 12 de março de 2022 261 litros de etanol e 181 litros de gasolina comum, ou 208 litros de diesel. Então, pessoal, é isso. Às vezes exige um pouco, não seja fácil manipulável, não é? Porque uma coisa é você simplesmente falar, olha, fora Bolsonaro, o governo é péssimo. Você não gosta do cara, porque o cara não é elegante nas palavras. Isso aí não tem nada a ver com os fatos, com a sua gestão, não é? Nós queremos um presidente como um bom gestor. Seja feio, seja bonito, fale fácil ou fale difícil, não importa. Se ele for um bom gestor, ele, assim, do ponto de vista racional, você enquanto cidadão, você quer alguém que administre bem a economia do país, porque ficará bom para todos. Então, está provado aqui que o poder de compra é bem maior no governo Bolsonaro, apesar dos pesares. Agora, imagina se não tivesse a pandemia, se não tivesse a guerra, não é? Como estaria o governo hoje?
Agora você quer mais notícias boas? Então vamos aí, notícias boas. Se você procurar, você vai descobrir que o Brasil não é tão ruim quanto pinta a grande mídia, não é? Então vamos aí. Isso depende do que você procura. Então se você procura coisas boas, você vai encontrar. Se você encontrar coisas mais horríveis, você irá encontrar. Agora, querer caracterizar o Brasil como o pior de todos os países para se viver, não é verdade. Querer estigmatizar o presidente da República como um presidente com N adjetivos, que eu não vou aqui nem mencionar, porque hoje eu quero falar de coisas boas, você precisa justificar e fundamentar. Eu posso provar para você que o Brasil, apesar dos pesares, vai muito bem, obrigado. Mas você está equivocado se você decidir por escolher um outro candidato que supostamente seja o assistencialista. Ora, tudo tem seu preço, não existe almoço grátis. Alguém vai pagar essa conta. Não vá acreditar em falácias, em palavras. Olhe o modelo ideológico, olhe a ideologia que ele prega. E por onde passou esta ideologia, o que aconteceu com esses países. Nós moramos perto da Argentina, não é fácil você buscar sobre a economia da Argentina. A Argentina está quebrada, O que está acontecendo com a Venezuela? E Cuba, há 50 anos que adotou esse regime, o que aconteceu com a população de Cuba? Ora, se é tão bom assim esse regime, esta ideologia nefasta, por que os cubanos se lançavam ao mar com um colchão inflável para chegar nos Estados Unidos? Arriscavam suas vidas e arriscam até hoje. Então, pessoal, se aprofunde, busque mais informações, mas vamos aqui fechar o vídeo aí com mais notícias boas. Tá aí, ó. Boa notícia, taxa de desemprego fica abaixo de 10% no Brasil. Então é isso aí, a taxa de desemprego no Brasil chegou a 9,4% em abril deste ano, o menor patamar desde outubro de 2015, de acordo com estudos divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, pessoal. Então é isso, mais notícia boa. Aqui, ó, indicador IPEA indica alta de 0,9% na demanda por bens industriais em abril. Ou seja, as pessoas estão comprando mais bens industriais. Se estão comprando mais é porque a economia não vai estar tão ruim assim. Um dos primeiros sinais de a economia que está circulando, sendo movimentada, é a compra, é o comércio, é a construção civil. E aqui diz que previsão de aumento na demanda, Então, o indicador de consumo aparente de bens industriais divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nesta segunda-feira, 27, registrou alta de 0,9% no mês de abril na comparação com março. Entendeu, pessoal? Isso é recente. Eu posso dizer recente porque é março, recentemente. Então, olha, mais uma, da exame. Agronegócio tem superávit de 43,7 bilhões de dólares no acumulado de 2022. Pessoal, agronegócio aí, nossa agricultura, setor agropecuário arrebentando, sendo a locomotiva do nosso produto interno bruto, Tá aí, a projeção aí para fechar em 2022 aí, ó, muito boa, pessoal? E não ignore esses dados não, porque olha, o produto interno bruto é o resultado de toda a produção nacional ao longo do ano. A projeção é boa, significa que o governo vai arrecadar muito, vai ter muita exportação, o balanço comercial vai ser favorável, mais exportação que importação, e obviamente você tendo um bom gestor, que é o governo atual, um governo que recuperando aí rodovias, que desde o governo Geisel estava parada, lá na região norte, que está reconstruindo a malha ferroviária, Acabou os trens. Quem viveu aí os anos 70 até o início dos anos 80 andava de trem para lá e para cá. Cadê a nossa malha ferroviária que foi abandonada? Pois é, o governo Bolsonaro está recuperando, Então é isso, vamos mais notícia boa aí. Ministro da Economia aumenta a projeção do PIB para 2%. Olha, a última vez que eu vi a projeção, pelo próprio IPEA, era de 1,2%. Depois o IPEA subiu essa projeção para 1,8%. E agora o Ministério da Economia projeta para 2%. Então o Ministro da Economia aumenta a projeção do PIB, Produto Interno Bruto, que é o principal indicador para a nossa economia. PIB alto significa que a economia está aquecida, está em alta, o país está crescendo, está desenvolvendo.
Então é isso. Tem boletim publicado pela pasta afirma que o Brasil deve movimentar 9,7 trilhões até o fim de 2022. O governo também diminui pela primeira vez no ano a estimativa de inflação. Então, projeção para uma estagnação da inflação, né? Talvez até uma deflação, já se fala em deflação, a gente já vê os preços de alimentos aí baixando e o produto interno bruto crescendo, ou seja, bota um bom gestor com muito dinheiro na caixa, o que é que vai acontecer? Ele vai investir no social, todos ganharão, todo o povo ganhará com isso, né? Tem mais aqui, pessoal, tem mais alguma coisa aqui, ó. Santander Brasil. Olha, Santander é uma empresa privada, e pessoal, não tem participação no governo, não. Aumenta a projeção de PIB de 2022 para 1,2%. Essa aqui está atrasada, pessoal, né? Mas essa anterior, a projeção já era do Ministério da Economia, que está mais inteirado, é de 2%. Então, o Santander para 1,2%, que foi a última do IPEA. Certamente Santander pegou isso aqui do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Mas o Ministério da Economia já trouxe uma projeção para 2% do PIB, não é? E essa aqui, gente, ó, o bom presságio do acordo entre o Mercosul e Singapura. Gente, olha, Singapura, um país lá da Ásia, é o 6º país, né, de destino das nossas exportações. Então, primeiro aqui, se eu não me engano, é a China, depois os Estados Unidos, e aí segue a sequência. Então, Singapura é o 6º país. Então, é um dos grandes aliados comerciais do Brasil, para onde vai as nossas riquezas, né? São vendidas para eles. Então, vamos ao texto aqui. Ó. O fim das negociações para a formalização de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura abarca bons presságios a respeito do estreitamento das relações comerciais entre o bloco e o país asiático, né? E quem é o principal país, né? Quem é a locomotiva do Mercosul? É o Brasil. Quem vai ser mais beneficiado? O Brasil. O acordo, que deve ser assinado até o fim do ano, envolve a perspectiva de aumentar as exportações do Brasil em 21,2 bilhões. Pessoal, é muita coisa, é muito dinheiro injetado na economia do país, né? De reais. Então, importação em 27,9 bilhões de reais, investimento de 11,1 bilhões de reais no longo prazo, segundo dados do Ministério da Economia. Então aí, ó, será investido cerca de 28 bilhões de reais, né, na nossa economia, e esse dinheiro vai ser revestido, pessoal, para todo o Brasil, né, para todos nós, em bens e serviços, né, em qualidade de vida para você. Pessoal, isso está acontecendo no governo Bolsonaro, mas você não vai ouvir isso na Globo, você não vai ouvir isso aqui na CNN, não. Eles vão tentar extrair o que há de ruim nisso aqui e vão divulgar para você. E você que tem preguiça de ler, de buscar mais, você vai absorver aquilo como uma verdade absoluta. E aí você vai equivocadamente até influenciar seus familiares, seus filhos, seus netos, conversando com eles, achando que você está na direção correta, mas você não está, porque você pegou uma fonte equivocada. Uma fonte que, na verdade, desinforma, que é o caso desses grandes jornais, que têm interesses, né, de conflitos de interesses com o governo anterior, porque patrocinava a grande mídia, né, com fortes investimentos para que ele não falasse a verdade sobre o governo. Então é isso, pessoal. Muita coisa boa, né, que nós precisamos estar atentos para nós não sermos massa de manobra. Então, que nessa sexta-feira você busque melhores informações antes de sair insultando o governo de fascista, de nazista, que é isso, que é aquilo, e por aí vai. O governo Bolsonaro, eu poderia dizer, até talvez exagerando, que desde a nova república foi o governo que resgatou o sentimento do nacionalismo, a autoconfiança do povo brasileiro, né, no verde oliva, e a economia do país é promissora, né? O país está ascendendo, né, para as grandes potências, né? Tem grandes investimentos em andamentos, as obras de infraestruturas estão crescendo cada vez mais e, claro, pessoas sensatas, de bom senso, não querem que este processo de crescimento
de transparência pública não seja interrompido por grupos de interesses, né, partidários, ou que não tem nenhum compromisso, né, com o interesse ou com a vontade soberana do povo. Um forte abraço a todos.